Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao canal Liberty Pilates aqui no YouTube. Estamos aqui toda segunda-feira para trazer um tema relevante, importante e aplicável para você que trabalha com o método Pilates, que trabalha com o movimento ou gostaria de conhecer a formação no método Pilates. Se você tem acompanhado o nosso canal, não deixe de se inscrever, de curtir as nossas aulas, de ativar as notificações e também compartilhar com seus amigos. Só assim nós vamos conseguir atingir um maior número de profissionais que trabalham com o movimento. O tema da aula de hoje é uma aula prática de Mat Pilates com o Magic Circle. Como conteúdo da aula, nós vamos fazer os exercícios de preparação do Mat Pilates, com os princípios biomecânicos de alinhamento e depois uma combinação de exercícios de Mat Pilates com o acessório original do Pilates. O Magic Circle é um acessório que foi criado pelo Joseph Pilates. Então, nós estamos dentro dos movimentos que nós usamos no Pilates clássico. Aqui tem uma imagem do Joseph com o Magic Circle com a Romana e também com o Magic Circle com a Carola, que foram as primeiras, fazem parte da primeira geração de professores de Pilates. Então, como aquecimento, nós vamos fazer primeiro o posicionamento inicial. Então, eu vou deitar, decúbito dorsal, pés alinhados à distância do quadril, pelve neutra, contração de assoalho pélvico, mantendo a lordose cervical, e eu vou começar a fazer a respiração. Então eu vou puxar o ar pelo nariz, quando soltar o ar pela boca eu vou apertar o Fitness Circle. Quando eu aperto o Fitness Circle associado com a respiração, eu consigo sentir mais a contração do abdômen, a contração do powerhouse. Depois estender os braços em direção ao teto. Não precisa fazer uma grande força no fitness para fechar. Só de segurar a gente já vai ter uma transferência de carga ao longo das cinturas escapulares e também ao longo do tronco. E nós vamos fazer 2 exercícios ao mesmo tempo. Nós vamos desafiar o posicionamento da pelve com a abdução do quadril com rotação externa e juntamente, ao mesmo tempo, fazer a flexão de ombros que desafia o posicionamento da caixa torácica e da coluna torácica. Então, puxo o ar para preparar. Quando soltar o ar, braço para trás, a perna cai para o lado e o tronco fica paradinho, estável. Então, nós estamos desafiando o posicionamento da pelve e também o posicionamento da caixa torácica, controlando pela contração do powerhouse dentro da intensidade que esse exercício exige. A gente não quer uma rigidez, e sim uma intensidade compatível com o desafio do exercício. Logo após esse desafio da cintura pélvica e da caixa torácica, nós vamos fazer a mobilização das escápulas em adução e abdução. Então, alcança o teto e gruda as escápulas lá embaixo no chão, inspirando para um movimento e expirando para o outro. Depois, nós vamos fazer a flexão crânio-vertebral. Então, procurar os joelhos com os olhos, soltando o ar e inspirar, retornando para o teto. Por que eu inverti a respiração no aceno com a aula com o Magic Circle? Porque para ativar mais, para dar mais essa percepção de ativação do powerhouse. Então, inspira procurando os joelhos com os olhos e volta o olhar para o teto. Excelente! Agora, nós vamos colocar o Magic Circle entre os joelhos. Esse posicionamento do Magic Circle entre os joelhos é de extrema importância que os pés
estejam um pouco mais fechados, mais próximos do que o quadril. Por que isso? Se eu deixar os pés mais abertos para colocar o fitness circle e trabalhar adutores, eu vou fazer uma rotação interna de quadril e vou simular um valgo de joelho. Não é isso que a gente quer, esse não é um movimento funcional. Então, quando eu aproximo um pouquinho os pés para colocar o Magic Circle, eu vou conseguir usar os adutores realmente para aduzir e não rodar interno e contribuir com o valgo de joelho. Então eu vou associar esse movimento de adução de quadril com a preparação para flexão. Então inspira, prepara, sobe e faz a adução, e é sempre importante no Magic Circle controlar o retorno, porque ele empurra tanto a perna quanto o braço para fora, ele tem uma resistência elástica, então é importante que a gente consiga controlar essa resistência. Depois eu mantive a isometria da preparação para flexão e fiz só a adução de quadril. E agora eu vou unir as duas coisas. Desce um pouquinho, um movimento um pouco mais curto da flexão, um pouco mais concentrado e junto com a adução de quadril. Agora nós vamos para a posição compensatória, que é aquela posição onde a coluna aproxima um pouquinho mais do chão. E nós vamos colocar o fitness ou o Magic Circle por fora dos tornozelos ou no meio da perna. Eu gosto de colocar no meio da perna porque fica mais fácil de controlar a abdução pelo quadril. Quando eu coloco muito na extremidade, eu posso estar fazendo uma rotação da tíbia no joelho. Então eu prefiro colocar um pouquinho mais alto aqui na perna. E nós vamos repetir a flexão, só que agora em cadeia aberta. Então eu vou inspirar para preparar, quando soltar, subir no abdominal, fazendo essa força para fora com o fitness circle. Nessa posição, só de conseguir manter o fitness circle com a abdução já está ótimo. Não precisa fazer força para abrir, só de manter já está excelente. Então faço a flexão mantendo, vou fazer a flexão concentrada e depois a flexão concentrada, e também quando eu subo no abdominal eu vou fazer força 3 vezes para fora para a abdução e retorno. Então inspiro, solto o ar, faço a força 3 vezes para fora e retorno à posição inicial. É um exercício bem intenso. Depois tira o fitness circle, o Magic Circle. Nós vamos colocar agora por fora dos joelhos. Os pés vão ficar mais próximos aqui do quadril, porque nós vamos fazer a ponte com a articulação de quadril, mantendo a ativação dos abdutores do quadril, glúteo médio principalmente. Então inspira, prepara, quando soltar o ar articula até o alinhamento da ponte e retorna carimbando uma vértebra de cada vez até a neutra. Inspira, solta o ar e sobe, mantém o alinhamento da coluna sem fazer extensão, se preocupe em fazer mais a extensão do quadril. Em uma próxima repetição, nós vamos manter a posição da ponte e fazer a abdução do quadril lá em cima. O interessante desse exercício é que a gente tem que controlar a força que coloca de um lado e do outro, né? A gente tende a ter mais facilidade com um lado em relação ao outro, então eu tenho que ter esse controle, senão o tronco começa a dançar lá em cima, eu perco a estabilidade. Então sempre que fizer atenção, controlar o retorno é muito importante quando está usando o Magic Circle. Agora nós vamos fazer o roll-up. Uma das questões
que a gente sempre faz na formação da Liberty Pilates é se seria mais fácil fazer o roll-up sem o Magic Circle entre os braços ou com o Magic Circle. Lembra que eu falei lá no início da aula que quando eu pressiono o Magic Circle, só de eu segurar, eu já tenho uma transferência de forças entre o lado direito e esquerdo da cintura escapular e também com o tronco. Então, o Fitness Circle entre as mãos, ele ajuda a fazer o roll-up. Eu consigo gerar mais carga, mais transferência de carga. Inspira teto, quando soltar o ar, articula a coluna completamente lá na frente, inspira parado e retorna à posição inicial articulando a coluna. É sempre muito importante lembrar que no roll-up a gente vem até, deixa eu retornar aqui, não sei se eu vou conseguir. No roll-up a gente senta até a posição de flexão à frente, mantendo a pelve vertical, então dá para ir mais um pouquinho aqui. E eu vou inspirar mantendo essa flexão da coluna e retornar contraindo o glúteo, rolando a pelve no fêmur e articulando a coluna até deitar novamente e chegar na posição inicial. Agora, em decúbito lateral, nós vamos colocar a perna de baixo por dentro do Magic Circle e a perna de cima por fora. Aqui eu estou mantendo a estabilidade de tronco, mantendo a curvatura da coluna fisiológica, então eu tenho que ter aquele túnel aqui embaixo para manter a coluna em alinhamento neutro. Eu vou inspirar para preparar, quando soltar o ar eu vou aduzir o quadril de cima. Então o Magic Circle, ele proporciona tanto uma resistência, lembrando que essa resistência é elástica, porque você tem que controlar o retorno, e ele também proporciona nessa posição uma instabilidade. Então trabalha bastante a propriocepção do membro inferior, porque você tem que ficar o tempo todo ajustando o seu movimento para que você consiga manter a sua perna certinha em cima do fitness. Depois aduzo o quadril de baixo. Então, quando eu faço essa adução do quadril de baixo, eu não posso grudar essa perna, encostar uma perna na outra, porque senão a pelve vai inclinar lateralmente. Então, eu praticamente descolo a perna e faço o máximo de amplitude de adução sem perder a estabilidade da pelve em alinhamento neutro. O próximo movimento, eu vou colocar a perna por dentro do fitness e fazer o movimento de abdução do quadril de cima. Em seguida, eu vou fazer a força para abdução com as duas pernas e tirar as duas pernas do chão. Então, eu estou trabalhando mais a parte lateral aqui da pelve, oblíquo interno e oblíquo externo. E para complementar esse trabalho, eu faço a flexão lateral do tronco. Então, fica uma série de movimentos no plano frontal, com uma excelente resistência, um excelente trabalho de membros inferiores e também de tronco. Agora eu vou repetir tudo para o outro lado. Então, deita, em decúbito lateral, a perna de baixo por dentro do fitness, a de cima por fora. Então, primeiro eu vou fazer a adução do quadril de cima. Então, eu estou ativando aqui todos os adutores, adutor longo, adutor curto, adutor magro, pectíneo. E assim os mesmos exercícios quando eu faço a adução do quadril de baixo. Em seguida, eu vou passar a perna de cima por dentro e vou fazer a abdução de um quadril. Então, eu vou ativar glúteo médio posterior, glúteo máximo, um pouco de tensor da face lata, que também vai contribuir para essa abdução de quadril. Em seguida, eu vou fazer a força com as duas pernas, fazendo a abdução das duas pernas e retirando os dois pés do chão, somados à inclinação lateral, para terminar o nosso trabalho de membro inferior
e de tronco em decúbito lateral. O próximo exercício é em decúbito ventral, é o aperto dos calcanhares. O aluno tem que ter coordenação, se eu estiver dando uma aula em grupo, o aluno tem que ter coordenação para colocar o fitness entre as pernas, que não é muito fácil, né? Ou o professor tem que ajudar a colocar o fitness nesse posicionamento. Então eu vou inspirar para preparar, quando soltar o ar eu vou apertar o glúteo, contrair o glúteo e apertar o fitness, apertar o Magic Circle. Quando eu faço esse aperto do Magic Circle, eu aperto o meu pubis lá no chão, ativando bem os glúteos. Na posição agora de extensão de coluna, nós vamos colocar as mãos por dentro do fitness, então eu vou ativar a musculatura aqui escápulo-humeral, pressionando o fitness para fora. E eu vou inspirar para preparar, quando soltar o ar eu vou flutuar as pernas e o tronco, fazendo a força de escápulo-humerais no fitness circle. Em seguida eu vou para 4 apoios e fiquem atentos nesse posicionamento, que é um posicionamento mais complicado, digamos assim, com o Magic Circle ou Fitness Circle. Joseph Pilates chamava de Magic Circle. Pode ser também Fitness Circle, Flex Ring. Tem vários nomes aí no mercado para o nosso Magic Circle. Então eu vou ficar em 4 apoios. Vou colocar o fitness em pé, então lembra que o fitness nessa posição ele causa uma instabilidade. Vou colocar uma mão por dentro e a outra mão por cima. Simultaneamente, a manutenção dessa posição, que eu não preciso nem apertar o Magic Circle, só de ficar nessa posição eu já estou fazendo um trabalho da musculatura escápulo-humeral. Então eu inspiro para preparar. Quando soltar o ar eu vou fazer o gato, arredondar a coluna, sentar lá no quadril, arredonda, senta lá no quadril, nos pés e retorna para a posição inicial. Arredonda a coluna, senta nos calcanhares, sempre mantendo essa resistência no Magic Circle. Mobiliza bem a coluna em flexão, senta lá atrás e retorna à posição inicial. Agora nós vamos trocar de lado. A outra mão vai por baixo e eu troco a mão que estava em cima. Então inspira, solta o ar, arredonda as costas, senta nos calcanhares e vem retornando à posição inicial. Então é um exercício que trabalha tanto a coordenação motora quanto a musculatura escápulo-humeral para controlar o posicionamento do Magic Circle. Não precisa nem preocupar em apertar, só de posicionar já é um excelente exercício. Agora nós vamos ajoelhar, uma perna vai ficar na frente com rotação externa. Inspira, prepara. Quando soltar o ar eu vou inclinar o meu tronco à frente, fazendo o alongamento tanto de flexores de quadril quanto de extensores da perna que está na frente, e simultaneamente eu vou elevar o Magic Circle. Depois mantenha a posição e eu vou torcer o tronco para o lado da perna. Retorna o Magic Circle e vai lá atrás na posição sentada no calcanhar e alongando um pouquinho a coluna e posteriores de coxa. Vamos trocar de lado. Inspira, prepara, solta o ar, estende o quadril, fazendo o alongamento então de flexores da perna de trás e extensores da perna da frente. Mantém a posição e faz a rotação da coluna.
Em seguida, desce o Magic Circle, apoia no chão e senta nos calcanhares, fazendo o alongamento da coluna para frente e dos posteriores de coxa dessa perna que está em extensão. Agora, nós vamos posicionar para fazer o rollover. Então, coloca o Magic por fora dos tornozelos. Estende as pernas lá na frente. Então, para manter o Magic parado, eu tenho que fazer uma força para abduzir. Posso me arriscar a fazer um jackknife ou fazer somente o rollover. Então, inspira teto, solta o ar, vai lá atrás, inspira pernas paralelas ao solo e retorno articulando a coluna, uma vértebra de cada vez. Notem a instabilidade que o Magic pode causar, né? Você tem que manter o tempo inteiro a força de abdução, senão ele tende a sair do tornozelo, a descer, né? Perde um pouquinho a estabilidade então aí de membros inferiores. Depois sentada, uma mão apoiada no Magic Circle, a outra mão aqui do lado. Pelve, coluna neutra, nós vamos fazer a sereia. Então, inspira, eleva o braço. Quando soltar o ar, eu vou fazer a inclinação lateral, apertando o fitness para baixo. Retorna e retorna o braço. Então, ins, ex. Quando eu faço essa inclinação lateral, apertando o Magic Circle, eu ativo muito mais os músculos que fazem a inclinação lateral de tronco, que são oblíquo interno, oblíquo externo e quadrado lombar ipsilateral, ou seja, do mesmo lado. Inspira, retorna e desce o braço. Mais uma vez, deixando o tronco bem alinhado, fazendo o movimento somente no plano frontal, sem deixar que o tronco faça uma flexão, que é o que às vezes na hora de apertar o Magic Circle dá vontade de fazer. Então eu tenho que manter esse movimento no plano frontal somente. Faço a pressão, retorno e retorno o braço, inspira, eleva, solta o ar, faz a inclinação de tronco, retorna e desce o braço. Inspira agora, segurando o fitness com as duas mãos, como nós fizemos a respiração no início, que a gente inspirou, quando soltou o ar, apertou o fitness. Nós vamos fazer agora unindo o movimento da coluna. Então eu inspiro, quando soltar o ar eu vou fazer uma flexão de tronco, e quando eu soltar o fitness circle e inspirar, eu vou fazer uma extensão. Então inspira, solta o ar, faz a flexão e inspira fazendo a extensão de tronco. Eu vou fazer esse mesmo movimento no plano sagital, que vocês vão conseguir enxergar melhor, que é sempre isso que eu falo no curso de Pilates, né, gente? No curso da Liberty Pilates. Se eu quero enxergar melhor um movimento de flexão e extensão, eu tenho que estar no plano sagital. Então, inspira, quando soltar o ar, pressiona o fitness e faz a flexão. Inspira, retornando e fazendo a extensão da coluna torácica e cervical. Então, nesse exercício, eu estou mantendo a estabilidade da região lombar e fazendo a mobilização da coluna torácica e cervical em flexão e extensão. Esse exercício já me prepara para fazer o abdominal sentado, que é o mesmo abdominal que tem na chair. Imagine que eu estou sentada com as pernas afastadas, segurando o pedal da chair. É o mesmo exercício, só que com o Magic Circle. Então eu vou manter a coluna em alinhamento neutro. Quando inspirar, eu vou fazer a pressão do Magic Circle para baixo, fazendo como se fosse a preparação para flexão sentado. Então eu vou fazer a flexão da coluna cervical e torácica e retornar à posição inicial. Então, nesse exercício, na maioria dos exercícios que a gente fez que pressiona
né, o Magic para baixo, eu estou trabalhando tríceps, deltoides, toda essa musculatura escapulo-humeral aqui posterior. Agora nós vamos ficar em pé, o Magic Circle apoiado na lateral do quadril, e nós vamos fazer algumas combinações de movimento. Então puxo o ar, quando soltar aduz um lado e faz um movimento de flexão de ombro do lado oposto. Então eu estou trabalhando também a coordenação motora. Depois eu vou fazer o movimento antero-posterior, movimento de afundo, mantendo o movimento do membro superior, e cada vez que eu afundar, eu vou fazer o movimento dos membros superiores. Então fica um excelente trabalho, tanto de coordenação quanto de força. Repete o mesmo movimento do lado oposto. Então, ao mesmo tempo que eu faço a adução do lado esquerdo, eu vou fazer a flexão de ombro do lado direito. Vai para a posição do afundo, lembrando da importância de manter a estabilidade da pelve. A tendência nesse movimento de afundar é inclinar a pelve lateralmente. Então lembrem-se que a amplitude ela é proporcional ao seu controle. Tentem manter a pelve o mais alinhada possível. Se percebeu que aumentou a amplitude e a pelve inclinou, diminui a amplitude para manter a segurança e a eficiência do exercício. Então, a cada vez que afunda, faz a flexão de um ombro e a adução do ombro oposto. Fez a posição em pé, com as pernas unidas, segurando o Magic Circle. Nós vamos trabalhar a transferência de peso de duas para uma perna. Então eu vou puxar o ar, quando soltar o ar agachar e transferir o peso para uma perna. Agacha apertando o fitness e transfere. Agacha e transfere. Então essa transferência de peso de uma perna para outra, ela é muito importante para nossas atividades funcionais. Manter a estabilidade lateral da pelve é muito importante para nossa estabilidade no dia a dia, para andar, para sentar, para levantar, para ficar com apoio com uma perna só. Depois nós vamos fazer o movimento de agachamento, fazendo um movimento de onda com o Fitness Circle. Então eu vou fazer esse movimento num sentido e depois no outro sentido. Se quiser trabalhar um pouquinho mais, pode manter a posição de agachamento e fazer a pressão do fitness, ou finalizar a sua aula descendo o fitness para frente do seu tronco. Então essa foi uma aula inteira de Mat Pilates com o Magic Circle, que é um acessório do Pilates original. Uma aula excelente, com ênfase em trabalhar a resistência de adutores e abdutores do quadril e também da musculatura da cintura escapular, do complexo do ombro, somado a alguns movimentos de articulação de coluna. Muito obrigada por nos assistir, por nos acompanhar, e nós esperamos você na próxima semana, segunda-feira, às 8h30, aqui no nosso canal.